mas essas migrações são curtas. Então, dentro do Pantanal, ela já está expandindo hoje, por exemplo, até a região de Terenos e Rochedo, a gente já encontrou arara azul. E no Pantanal, mas fora do Brasil, Bolívia e Paraguai, ela também já está expandindo. No Paraguai, ela foi considerada extinta na década de 80 porque não era mais encontrada. Hoje, os pesquisadores paraguaios já têm encontrado araras azuis se alimentando naquele país, dentro do Pantanal. E no Pantanal boliviano, já tem cerca de 120 a 150 indivíduos se alimentando e se reproduzindo, onde na década de 80 foi considerado mais ou menos uns 20 indivíduos. Então, ela está expandindo e está migrando e se expandindo para essas regiões. Dentro do Brasil, ela ainda ocorre em outras regiões, como no Nordeste do Brasil, no encontro de Tocantins, Piauí, Maranhão e Bahia, onde termina o Planalto Central, tem uns paredões rochosos, onde ocorrem araras azuis. E no Norte, na Serra de Carajás, no Pará, também tem uma população de araras. O que a gente não sabe é se dentro do Brasil essas populações estão se comunicando ou se elas hoje estão isoladas. Teoricamente, o que a gente tem de informação em literatura é que a população era única, era uma população no Brasil Central. E hoje parece que estão restritas a esses 3 locais. A outra pergunta era se elas competem? Se elas competem com outras aves ou mesmo outros animais que encontram no Pantanal. Elas competem até entre elas, pelas cavidades, há competição específica dentro da própria espécie e também com outras aves. É muito comum com tucanos, com gaviões, com corujas e também com araras vermelhas, que também ocupam cavidades e geralmente ocorrem nos mesmos locais que as araras azuis. Então, a competição é grande. E ganha a cavidade quem ficar mais tempo defendendo. As araras azuis, elas têm uma função na natureza que a gente fala de engenheira ambiental, porque ela tem a capacidade, com aquele bico tão potente, de aumentar as cavidades rapidamente. Ela não começa numa árvore sadia a fazer um buraco e aumentar. E se reproduzir, mas ela pega uma cavidade que foi começada por um pica-pau, por um outro psitacídeo, um papagaio, um periquito pequeno, e essa cavidade ela consegue aumentar rapidamente. Em questão de uma semana, ela pode deixar um oco pequeno, torná-lo um oco grande. Quando ela faz isso, ela se reproduz e outras espécies também vão se reproduzir depois dela. Então, acaba virando assim, uma verdadeira casa de aluguel. Então, ela constrói a casa dela e outras espécies vão se reproduzir também, como pato, gavião e coruja. Vão ocupar em outros períodos. No mesmo período que elas, são as araras vermelhas, os tucanos e algumas espécies de gaviões que competem. Professora Neiva, só ressaltando o fator de reprodução dela, você disse que nós teríamos uma nova arara azul a cada 2 anos, né, que um casal poderia ter. Isso normalmente acontece. O período de reprodução, falando em Pantanal, seria no período das cheias, período da seca? Seria seguramente o período da seca, professora Neiva? Então, na verdade, o período de reprodução começa na seca e termina na cheia. Porque assim, o pico de postura de ovos, ou seja, de chocar os ovos é outubro, agosto, setembro, outubro. Mas aí os filhotes, eles têm um longo tempo dentro do ninho. Ela leva em média 3 meses o filhote que nasceu aí com 10, 12 centímetros para atingir o tamanho de 70 centímetros e voar. E isso vai acontecer em dezembro, janeiro. No caso deste ano, por exemplo, que a gente começou a ter chuvas fortes e intensas no Pantanal já no final de novembro, as mesmas intempéries que a gente tem na cidade, de alagamento, de mortalidade, de morte das pessoas, por deslizamento, por desabamento de casa, a gente tem no Pantanal na natureza. Então a gente teve perdas esse ano por árvores, por ninhos que caíram com filhotes grandes, por alagamentos. Então, o mesmo fator aconteceu, porque quando os filhotes estão quase prontos para voar, começa a encher. E quando começou a encher mais cedo esse ano do que nos anos anteriores, às vezes a chuva começa a final de dezembro, janeiro, aí os filhotes, a maioria já voaram, mas esse ano não. Começou mais cedo, teve muita mortalidade também. Então, da mesma forma que teve nas cidades. Professora, como que as populações pantaneiras, como é que o homem pantaneiro tem contribuído e pode contribuir para a preservação da espécie arara azul? O homem pantaneiro, na realidade, ele tem contribuído bastante e eu digo que ele é o nosso grande parceiro no projeto. Aliás, eu acredito nos nossos resultados a eles, porque nós, como pesquisadores, a gente aprende sobre a arara, mas quem é dono da terra, quem está trabalhando lá, são eles. E eles aqui convivem mais com a arara. Então, assim, se eles não forem nossos aliados, sozinhos, a gente só vai conhecer o que a arara fazia, mas eles é que estão ajudando a conservar. Então, eu acredito muita parte dos nossos resultados aos pantaneiros. E eles ajudam como? Primeiro,
primeiro foi inicialmente nos permitindo entrar nas propriedades para estudar. Hoje eles já atuam ativamente plantando árvores de ninho, que é um problema para futuro, para as araras, essas cavidades arbóreas, ou a curto prazo instalando ninhos artificiais e principalmente ajudando a monitorar, ou seja, não deixando ninguém ter acesso a esses ninhos para pegar filhote para vender ou para criar como animal de estimação. A gente tem ninhos a cerca de 3 metros de altura, ou muito próximo de residência ou de estradas, e esses ninhos não são saqueados, porque a população está ajudando a cuidar. E os pantaneiros, em especial, eles acabam informando para a gente, como eles estão no campo direto, mexendo com gado, monitorando cerca, se tem algum ninho novo que a gente ainda não viu, eles nos avisam. Então, eles são grandes aliados nesse sentido, de estar nos apoiando na pesquisa e ajudando diretamente na conservação, a partir do momento que eles ajudam a instalar ninhos artificiais. Hoje a gente dá as medidas das caixas e eles que providenciam a madeira, a gente só constrói e instala, e nos permitindo ter acesso às fazendas e até monitorando em algumas regiões. Professora Neva, para concluir a nossa entrevista, foram 20 anos de trabalho, 20 anos de pesquisa, de atuar juntamente com esses pantaneiros na região do Pantanal, defendendo Ararazu, pesquisando. O que a gente pode esperar? Quais são os próximos passos da pesquisa? O que a gente vai ter de resultados do projeto Ararazu? O que você espera em termos de resultado e também de trabalho a ser realizado? Eu acho assim que a gente já tem 20 anos, a gente tem muito conhecimento e a gente sabe o que a gente pode fazer com esse conhecimento que a gente já adquiriu nesses 20 anos. Então a gente espera continuar trabalhando aqui nesta região e ao mesmo tempo expandindo esse trabalho para outras regiões, até outros países como Bolívia e Paraguai. A gente tem dado já treinamento para biólogos bolivianos fazerem esse trabalho naquela região também. E no Brasil, como eu disse, que tem outras populações na região do Maranhão e do Pará, de atuar nessas populações também. Mas não só com Ararazu, na realidade eu digo que Ararazu é uma bandeira para a conservação, porque ao trabalhar com Ararazu, a gente está trabalhando como o ambiente como um todo. E nisso inclui a conservação da biodiversidade, inclusive do homem. A gente sempre destaca que o homem é muito importante no projeto. Além de trabalhar no campo, a gente também trabalha com as mulheres na cidade de Aquidauana, Miranda, Jardim, Bonito, no entorno do Pantanal, com as mulheres desempregadas, ou que saíram do Pantanal e não têm uma atividade, fazendo oficinas de arte, onde elas aprendem a bordar, a costurar, a fazer camiseta, a customizar, a fazer ponto cruz, a fazer bichinhos de biscuit, para que elas tenham uma renda e uma melhor qualidade de vida. Então, a gente também procura trabalhar com a população. Então, eu espero o quê? Que a gente continue tendo recursos, treinando gente para trabalhar em outros lugares, porque eu não pretendo ir trabalhar lá no Pará, mas eu pretendo treinar a gente para que faça esse trabalho lá. Então, que a gente tenha recursos. Eu até queria fazer um parênteses para agradecer os nossos parceiros, que sem a Uniderp, que é a minha instituição, a Universidade Anhanguera Uniderp, a Toyota do Brasil, que é nosso grande parceiro, e outros doadores, como a BR Tintas, a Teresa Brache, a gente não teria continuidade de longo prazo esse projeto. A Caimã, o Roberto Clabin, que nos dá a base de pesquisa. Então, eu espero que eles continuem nos apoiando e que outras instituições também venham nos apoiar, pessoa física ou empresas, para que a gente continue realizando e ampliando este trabalho.